Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o novo formato dos vídeos de domingo. Eu estou trabalhando a respeito de vida cristã, o básico da vida cristã, querendo te ajudar a entender, a praticar a tua vida cristã, a saber como é que funciona, o começo. E eu sei que muitos de vocês já falam, isso eu já vi, isso eu já sei. Tudo bem, mas você conhece alguém que ainda não sabe ou que está começando agora. Então esses vídeos é para ajudar você a ajudar essas pessoas, ou então você pode mandar o vídeo para essas pessoas e falar, olha, dá uma checada nesse vídeo aqui a respeito desse tópico, desse assunto. E hoje eu vou falar de um tópico muito importante, que é a respeito do legalismo. Eu estou lendo um livro do David Chilton, David Chilton. É um livro muito interessante. A tradução dele, minha tradução aqui, chama Cristãos Produtivos em uma Era de Manipuladores de Culpa. David Chilton. Ele tem vários livros. Ele tem um livro sobre o Apocalipse que é fenomenal, então, Dias da Vingança, Então um autor que eu gosto dele, é muito bom. E eu estava lendo um livro, aí ele fala sobre legalismo. E eu falei, gente, é mesmo, a gente não conversa sobre. A gente tem algumas ideias a respeito de legalismo, mas a gente não fala sobre isso. E no vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito de legalismo, porque é algo que existe. A gente vai ter que lidar no começo da vida, no meio da vida cristã, no final da vida cristã a gente vai ter que lidar com isso. Ou a gente é legalista, ou pessoas ao nosso redor são legalistas, igrejas, denominações, igrejas locais, pastores, presbíteros, líderes, anciões, diáconos. Está espalhado para tudo quanto é lado isso aí, né? Então, eu gostaria de compartilhar com você alguns aspectos do que é o legalismo e quais são as formas de legalismo que existem hoje em dia. Então, esse é o tema do vídeo. Antes da gente começar, eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal e a compartilhar esse vídeo com os teus amigos, teus familiares, pessoal lá da igreja, e ajudar a gente a abençoar outras pessoas. Então vamos dar uma olhada no que é o legalismo. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4, diz assim, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Aí você fala assim, mas a lei já acabou, nós somos salvos em Cristo, tá fora, não existe, não é bem assim não, né? Não é bem assim não, a lei não acabou não. Né? Alguns aspectos da lei não se aplicam a nós, mas o aspecto moral da lei ainda funciona. Né? E os outros aspectos funcionam de forma simbólica, mas a gente não tem que praticar eles, graças a Deus, e nós vamos ver isso aqui. Né? Mas a lei ainda está em vigor, tanto é que se você lê o Evangelho, a primeira carta de João, João fala que um dos aspectos de você ter certeza da vida eterna, certeza da salvação, é o cumprimento da obediência à lei. Né? Então a lei ainda funciona no aspecto de santificação, né? Você praticar aquilo que a lei diz que você deve praticar. O problema disso é o problema do legalismo, porque quando o legalismo chega, ele muda a maneira de você ver a lei. E aí a coisa, como diz o pessoal, aí a porca torce o rabo, né? Aí a coisa fica complicada. Então vamos ver os tipos de legalismo que existem, né, hoje em dia e existiram, né, na época de Jesus, na época de Paulo. Vamos dar uma olhada lá. O primeiro é a justificação pelas obras, que é o mais perigoso entre todos eles, é a justificação pelas obras. Devemos notar que ninguém, nem mesmo nos dias de Moisés, jamais foi justificado por suas obras. Ninguém. Para você ser justificado pelas suas obras, você tem que cumprir a lei inteira, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Não funciona. Você não vai conseguir. Ninguém vai conseguir. Né? Então, ninguém vai chegar e falar, olha, eu cumpri tudo e eu mereço, conquistei a salvação com os meus próprios méritos. Se eu sou justificado, Deus vai me justificar, me aceitar
por causa daquilo que eu fiz, as minhas boas ações, cumprindo, obedecendo a lei, fazendo tudo. Não vai, isso aí não acontece. A única base da salvação, e é importante a gente entender isso, é a obra acabada de Jesus Cristo, em satisfazer plenamente as exigências da lei de Deus e sofrer suas penalidades no lugar de todo o seu povo. É isso que funciona. Por isso que Jesus teve que encarnar, teve que viver uma vida perfeita para se tornar um perfeito sacrifício, ofereceu a si mesmo como sacrifício a Deus, morreu, e Deus aceitou o sacrifício dele, por isso que o ressuscitou. Então é extremamente importante a gente entender que a nossa salvação depende total e exclusivamente daquilo que Jesus fez. Você tem que entender isso, porque aí resolve um monte de problema, né? Em Gálatas, Paulo teve problema com esse povo aí da justificação pelas obras. Lembra que os judaizantes, né, que eles falam, eles estavam falando, não, você tem que obedecer à lei, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? E Paulo escreve para a igreja de Gálatas, dos Gálatas, dizendo, capítulo 2, versículo 16, diz, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, isto é, praticando a lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Paulo tem que bater e bater de novo, vou falar de novo mais uma vez. No caso que você ainda não entendeu, ninguém vai conseguir se salvar. Então é extremamente importante a gente entender isso, Se você não entender isso, você vai ter problema na tua vida cristã, porque você vai tentar, isso é uma heresia, né? Vai tentar se salvar com as suas própria energia, com as suas próprias obras, né? Então isso aí não funciona. Então a justificação pelas obras é uma delas, não funciona, né? Então é uma maneira de legalismo, é você cumprir a lei até estar justificado, estar quites com Deus, com a justiça de Deus. O segundo aspecto do legalismo, outro tipo de legalismo. Então o primeiro tipo de legalismo é você cumprir a lei para se salvar. O segundo tipo de legalismo é a exigência de obediência às leis cerimoniais do Antigo Testamento. Essa é uma parte um pouco diferente. Ok, eu estou salvo em Cristo Jesus, Jesus me salvou, pagou pelos meus débitos, aquele negócio todo, mas nós precisamos ainda cumprir algumas partes ali. Então, antes da vinda de Cristo, o povo de Deus era obrigado a observar certas cerimônias, sacrifícios, festas e assim por diante, que simbolicamente retratavam o caminho da restauração em favor de Deus. O que significa essas festas, sacrifícios? Era a maneira de Deus retratar, né? Eram símbolos daquilo que Deus ia fazer em Cristo Jesus. Estes aspectos da lei receberam a sua conclusão, foram concluídos em Cristo Jesus. E não são mais literalmente obrigatórios para nós, né? Não são mais literalmente obrigatórios para nós. Então a gente não precisa mais de fazer sacrifício, matar animal, derramar o sangue, aquele negócio todo, fazer as festas, né, do Passover, né, a festa da Páscoa, aquele negócio. Nós não precisamos mais fazer esse negócio. Né, né, circuncidar, não precisamos mais desses aspectos da lei, porque eram aspectos cerimoniais. Guardar dias, aquele negócio, esse dia assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? Então é importante, né? Antes da vinda de Cristo, a observância da lei era obediência. Então você tinha que fazer por obediência. Depois da sua morte e ressurreição, ela se torna desobediência. Por quê? Porque Jesus já fez. Se você sacrifica de novo um animal para conseguir o perdão de Deus, você está ofendendo a Deus e ofendendo Jesus. Porque Jesus já fez aquilo ali. Aquilo era um símbolo do que ele viria fazer. E agora você vai lá e fala, tem que fazer de novo, não pode, né? Então, os falsos mestres, a quem Paulo se opôs lá em Gálatas, sustentavam esses dois aspectos do legalismo. Primeiro, você é salvo
tem que ser salvo pela lei, você tem que cumprir a lei para ser salvo. E o segundo, né, a salvação por obras e a exigência da cerimônia do Antigo Testamento. Você tem que cumprir os dias, você tem que fazer se circuncidar de novo, aquele negócio. E Paulo fica, você leu a carta que Paulo escreve aos Gálatas, ele fica chateado com os Gálatas, né? Gálatas 5, verso 2 e 3, Paulo: eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. Você quer fazer isso? Você faz. Então você vai ter que fazer tudo. Você vai ter que fazer tudo. Você não pode fazer só uma partezinha porque você acha bonitinho, acha certo, etc. Você tem que fazer tudo. Então, são os aspectos cerimoniais da lei, né? Então, a guarda de dias, de sábado, de não sei o quê, fazer esses aspectos da lei. Então, isso é legalismo, né? Então, tem o legalismo pelas obras e tem o legalismo pelas cerimônias, na obediência às leis cerimoniais que existiam. Então, isso é extremamente importante. Existe uma terceira maneira de ser legalista, que é a exigência de obediência às regulamentações criadas pelo homem, tradições humanas. Este legalismo é abordado em Romanos 14 e Colossenses 2, nós vamos dar uma olhada neles. Paulo também teve que lidar com uma série de regulamentos que se originaram de mero preconceito humano. Pessoal, como se diz, sentiu no coração que é isso que você tem que fazer, né? Se você crente não faz isso. Crente tem que agir assim, tem que fazer aqui. Alguns cristãos tentaram impor a outros, né? Não toque, não prove, não manuseie, não faz isso, não pode fazer aquilo. Crente não faz isso não. Quantas igrejas, né? Você ser membro da igreja, você tem que parar de fazer certas coisas, tem que começar a fazer certas coisas, tem que agir desse jeito, tem que vestir desse jeito, tem que falar desse jeito, são regras criadas por seres humanos. Regras criadas por seres humanos. Olha o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 14. Se você puder ler o capítulo inteiro lá, né? Nós vamos ler só uma parte aqui. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. É extremamente importante você ter essa noção e entender isso. Que nós não podemos criar coisas e torná-las lei na vida cristã para outras pessoas só porque a gente acha, é opinião pessoal, que aquilo é o certo. Que aquilo é o certo. Você acha que aquilo é o certo. E aí você cria a lei. Eu lembro, né, na minha época, e talvez você ainda tenha isso, né, mas na minha época o pessoal falava assim: crente não bebe, não fuma, não joga. Acho que era só isso, né? Não bebe, não fuma, não joga e não dança. Não dança. E era lei. Era lei. Se alguém visse você num restaurante com uma taça de vinho, rapaz, você estava complicado. Ou com uma latinha de cerveja, então nem imagina, né? E nem brincar com carta. Mas isso é coisa do demônio, não sei o quê. E aí vira lei. Se você tem a tua opinião, fica com ela, Deus te abençoe. É o que Paulo vai falar aqui. Leia Romanos 14. Você não pode fazer essa lei passar para os outros e falar assim: olha, todo crente tem que agir dessa forma. Para ser crente, você tem que fazer isso. Você tem que fechar o olho quando ora, você tem que ajoelhar quando ora. Quando você lê a Bíblia, você tem que ficar de pé. Quando você canta, você tem que levantar a mão. E não sei, vira lei. E passa a ser parte da tua salvação. Se você não faz certas coisas, não age de certa maneira, não veste de certa maneira, você vai ter problema, né, de salvação. O pessoal vai olhar para você e falar assim: esse cara não é crente nada. Essa menina não é crente não. Porque ele ou ela não cumprem as leis que pessoas criaram. Vamos dar uma olhada lá em Colossenses, capítulo 2, verso 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar. Paulo está falando isso porque esse problema existia naquela época.
Acredita num trem desse? Naquela época. Então isso aqui, legalismo, não é coisa nova. Legalismo é tão velho quanto o Velho Testamento. Né? Ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Paulo também teve que lidar com uma série de regulamentos que se originaram de mero preconceito humano, que alguns cristãos tentaram impor a outros. Não toque, não prove, não manuseie. É algo terrível. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. As coisas que foram, né, que Deus estabeleceu no Velho Testamento e depois as outras eram sombras daquilo que viria. E aí o pessoal acha que aquilo tem que ser lei e você tem que praticar. E aí eles começam a aumentar. Começa a aumentar. Agora você tem que fazer. No domingo você não pode fazer isso. No domingo você não pode fazer aquilo. No sábado você não pode fazer isso. É no sábado, é no domingo. E aí pronto, está arrumada a confusão. Então a exigência de obediências, regulamentações criadas por homem, tradições humanas. Tradições humanas. É uma parte, é um aspecto, né? Um tipo de legalismo. É um tipo de legalismo. Então nós temos legalismo, que é aquele que quer cumprir a lei para ser salvo, esse aí está totalmente fora, é uma heresia, porque Jesus já morreu pelos nossos pecados. Tem o legalismo que quer cumprir a lei cerimonial ainda, né? Então quer fazer as coisas, né? Aquela outra lei do sacrifício e tal não existe mais, mas a lei cerimonial ainda existe. A gente precisa fazer, guardar isso, guardar aquilo, guardar um dia, guardar o sábado, guardar não sei o quê. Tem que guardar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, tem que comer de algumas. E tem o legalismo, que é regras humanas, que pessoas decidiram que aquilo é a maneira do crente viver, aquilo é a maneira do crente se comportar na igreja, no mundo, no trabalho. E foram criações humanas que se cresceram tanto, se fortaleceram tanto, que viraram regras. Em algumas denominações, aquilo vira a regra da denominação. Está lá no livro de ordem da igreja, né? Na constituição da igreja está escrito: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que agir assim, você tem que ter o cabelo desse tamanho, a saia não sei da onde, a roupa, gravata, você tem que usar gravata. São regras humanas, regras humanas. Há muitas questões de consciência individual, gosto e idiosincrasia que devem ser repreendidas. Somos todos ditadores de coração, queridos. Esse é que é o grande problema, né? E muitas vezes não gostamos de nada melhor do que forçar os outros a se submeterem às nossas excentricidades. Esse é que é o grande problema. A gente gosta de forçar as pessoas, falar: Deus me falou que a partir de agora vai ser assim, reunião de oração vai ser assim, estudo bíblico vai ser assim, quem que fala não sei o quê, quem pode falar é aquele, quem não pode é aquele. E a gente começa a decidir coisas no sentimento. É um perigo muito grande, né? As tradições humanas, regulamentações criadas pelo homem. E existe um outro tipo de legalismo que agora está tomando corpo na nossa geração. É uma forma de legalismo que é a confusão entre pecado e crime civil. Já existia. E agora, né, uma coisa não tem nada a ver com a outra, nesse sentido. As duas coisas, né, podem estar erradas. O pecado é pecado. Mas nem sempre o pecado é um crime civil. É um crime. Não vamos fazer lei por causa daquele pecado. Tem certas coisas que não existe lei. Tem pecado que tem lei contra. Mas tem pecado que não tem lei contra. Então a gente não pode começar a criar lei para pecados que não exigiam uma lei nas Escrituras. Então é muito importante, né? Há muitas coisas que a Bíblia condena como pecados, para as quais não há penalidade civil anexada.
Então é importante a gente entender isso. Onde Deus não forneceu exemplos de legislação, e aí a Bíblia é que tem que ser a nossa regra de fé e prática. Onde Deus não forneceu exemplos de legislação, não podemos legislar. Fazer isso é legalismo. Fazer isso é legalismo. Por exemplo, Deus certamente considera o ódio injusto como uma forma de assassinato. Mas não, olha lá, 1 João 3,15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. E agora? Então alguém odeia alguém, o que você faz? Você prende a pessoa. Cria uma lei contra o ódio, contra o sentimento. Eu não gosto daquela pessoa, eu não gosto de... Não, vai preso. Eu não posso fazer isso. Não pode fazer isso. É algo que não existe. A Bíblia não impõe penalidade civil por cometer tal pecado. O ódio é um exemplo desse. Em outras palavras, algumas coisas são reservadas, isso é que é importante. Não quer dizer que não vai ser punido. O ódio vai ser punido. O adultério vai ser punido. A palavra mal falada, a ofensa vai ser punida. Algumas coisas são reservadas para os juízos providenciais de Deus na história e para o julgamento final, quando os próprios pensamentos e intenções do coração estarão sob severo escrutínio a ser tratado de acordo com a justiça estrita. Deus vai tratar do ódio, vai tratar dos pensamentos, vai tratar dos sentimentos, vai tratar das palavras, vai tratar de muita coisa. E não só no final, né? É importante que Deus trata através da história. Quer dizer, existem punições que vão ocorrer durante a vida da pessoa que comete o pecado. Deus vai cuidar, não quer dizer que a pessoa não vai ser punida, só não quer dizer que isso aí não vai virar uma lei, porque agora você não pode pensar. Né? Daqui a uns tempos, do jeito que está a tecnologia, eles vão começar a fuçar dentro da cabeça da gente, vão descobrir o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você gostaria de falar, e aí você já vai preso. Deus não pôs estatutos nisso, não existe lei nesse sentido, lei civil. Mas não quer dizer que Deus não vai tratar disso. Mas isso é legalismo. Comida, né? Hoje em dia, as pessoas estão querendo pôr leis, forçar você a comer certas coisas. E aí? Não, você não pode comer. Como quem falou que Deus deixou comer? Não pode comer. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode usar isso, não pode usar aquilo. E vai virar lei. Está virando lei em alguns países. Isso é legalismo. A palavra de Deus não autorizou as pessoas a fazerem, né, de pecado leis civis. Deus vai tratar com o pecado? Vai tratar com o pecado. Mas eles não são, eles não estão debaixo, não devem estar debaixo da lei civil, criar uma lei só por causa daquilo. Né? Então esses são os 4 tipos de legalismo que existem. É a justificação pelas obras, aquele legalismo que você vai cumprir as obras para ser salvo, pelo menos vai tentar cumprir as obras para ser, vai cumprir a lei para ser salvo, não funciona, é uma negação da obra de Jesus. O segundo é a exigência de obediência às leis cerimoniais do Antigo Testamento. Né? Você vai cumprir, você pode não cumprir um, mas você vai cumprir os outros só para ficar com a aparência, né? Terceiro é a exigência de obediência às regulamentações criadas pelo homem, tradições humanas, pessoas criaram o legalismo, e isso é o que a gente mais conhece, né? São pessoas que criaram aquelas formas de louvor, de adoração, de serviço, de culto, disso, aquilo, e aquilo vira lei. O comportamento, aquilo vira lei, é um caso sério. E confundir pecados com crimes civis. Existem pecados
que Deus não exigiu ou estipulou regulamentação civil. E não existe. Então a gente não pode fazer o que a Bíblia não fez. Então é extremamente importante a gente entender isso. E tentar evitar isso. O objetivo aqui é que você não se torne um legalista. Ou, se você é, que você pare de ser. Se arrependa e pare de ser um legalista. Eu espero que isso aí tenha te ajudado. Um grande abraço. Deus te abençoe.